Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Lúcia Garcia, ela que é economista e técnica do DIEESE, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as várias facetas da informalidade. Esse tema que está proposto aqui para o programa de hoje é o resultado de uma postagem no Instagram do DIEESE, que eu sigo e fico vendo o que vocês andam falando e tal, e aí a comissão do programa Trabalhador em Foco achou que era realmente relevante a gente discutir um pouquinho sobre isso para trazer um outro olhar. Então, Lúcia, muitíssimo agradecida por mais uma vez despender do seu tempo conosco aqui de Petrópolis e para a nossa audiência, para a gente falar um pouquinho sobre trabalho. Bom, é um prazer, Carla, conversar contigo, conversar com a audiência desse programa que é tão importante e um tema que volta à pauta, né, com muita força no Brasil. E, enfim, eu acho que a gente pode descortinar ele um pouco aqui nesse nosso bate-papo. Maravilha. Eu queria começar por uma coisa que parece básica, mas eu acho que é a única pergunta que se faz de fato. O restante é só a gente cortar a pizza em fatias. Mas, afinal de contas, o que significa informalidade no mercado de trabalho quando a gente olha para o todo? Eu acho que é bem importante que a gente deixe de enxergar só essa parte superior e visível do iceberg, né? E para que a gente possa mapear os problemas, a gente tem que conceituar, não tem jeito, a gente tem que reconhecer. Esse termo, informalidade, é um termo muito mais recente e jornalístico. O problema que nós estamos tratando é um problema mais antigo e ele era tratado como setor informal ou economia informal, tá? É verdade. E como é que isso surge? Isso surge nos anos 60, no final dos anos 60, quando um antropólogo chamado Keith Hart faz uma análise de como a economia de Gana se organiza e descobre, né, entre os seus achados de pesquisa, ele encontra, ao lado daquelas formas bem canônicas capitalistas de desenvolvimento, uma larga economia monetizada, quer dizer, com troca monetária, e que não passava por essa estrutura que a gente idealiza da empresa com subordinação. E como é que essa economia se organizava? Economia organizada a partir de pequenos produtores que vão trocar no mercado de maneira a produção que elaboravam de forma independente, longe das grandes empresas, e isto animava aquela economia. Quando a Organização Internacional do Trabalho olha esse estudo, ela resolve estender esse estudo e surge um outro relatório, um outro estudo no Quênia, que identifica a mesma coisa. E os estudiosos da América Latina trouxeram essa reflexão para a América Latina e viram que aqui no território latino-americano e no Brasil, nós tínhamos esse cinturão de produções que, vamos lá, é o sapateiro, é o construtor, é o sujeito da economia popular, solidária, é a pequena agricultura familiar, que produz, vende e mobiliza a economia e não necessariamente passa por essa estrutura mega de empresas, tá? E isso chega aqui na América Latina e se costura com uma ideia de economia da marginalidade, economia da pobreza, economias em desenvolvimento. E isso formula um pensamento já, aí adentrando, já no final dos anos 80, uma característica para negócios do setor informal, tá? E essas características são muito nítidas, são negócios pequenos, fabricos, lojas, entrepostos comerciais de pequena escala,
onde o trabalhador desenvolve sua atividade sozinha ou com muito poucos ajudantes, que tem muito mais trabalho envolvido do que tecnologia. E isso era a economia informal. Quando a gente vem para os anos 90, a gente já está com uma eclosão desse capitalismo que nós temos hoje amadurecida, né? E isso cria uma outra coisa, que era o surgimento de pessoas sem vínculo de contratuais assalariados dentro das grandes empresas. Então, existe uma informalidade, ou seja, a ideia de que você tem força de trabalho subordinada que foge à formalidade e à legalidade dos contratos, né? E a imprensa assume o termo informalidade e cria uma certa névoa, vamos dizer assim, uma coisa muito difusa entre o que é setor informal, que é uma economia tradicional, né, remanescente de outras épocas históricas, e uma degradação da economia capitalista que passa a ter relações que não tem essa forma típica do assalariamento com direitos sociais. Então, percebe como a gente cria uma certa geleia real, assim, uma certa geleia no sentido de que você começa a não entender dois fenômenos, na verdade, sobre o rótulo de uma coisa única, né? E esse processo vai para frente com uma ideia para nós, no movimento sindical, de trabalhador sem direitos. E para o fisco e para a organização de Estado, do município, do Estado, da União, ela é absorvida como uma ilegalidade ou uma fuga tributária. Então, por quê? Porque esses trabalhadores não recolhem para a Previdência, portanto, não recolhem para a Previdência e isso quer dizer que não recolhem impostos para toda a estrutura de Estado. Sim. Né? E se tornam invisíveis, o Estado, a União, fica sem recursos orçamentários para tocar a vida adiante e ainda cria grandes pendências judiciais, porque essas empresas que começam a cabular o contrato formal, elas, via de regra, são as empresas que vão depois sofrer falências e vão jogar os seus trabalhadores na rua sem nenhum tipo de direito. Então, nós criamos um termo que ele está, com o tempo, ele está falando de dois processos, né, que de fato existem, mas que têm processos diferenciados, né? E hoje nós estamos voltando a esse tema, por quê? Porque está surgindo uma terceira perna nisso tudo, que é uma relação, por exemplo, com as empresas de tecnologia, né? E também entre nós, no movimento sindical, em todos os lugares, em que as pessoas se vinculam à instituição que lhes paga através de contratos comerciais. Então, todos aqueles, inclusive assessores sindicais, que são PJ, que são MEI, toda a estrutura, né, que vai, então, da moça do cafezinho até o técnico pós-graduado, doutor, que presta serviços tanto à grande fábrica, à grande indústria, ao setor público hoje, porque o setor público hoje está contratando trabalhadores bolsistas. É um nome muito bonito, né? Mas que, na verdade, tem como recheio uma relação completamente desprovida de proteção do trabalho. Então, nós estamos chegando com essa terceira perna nesse guarda-chuva chamado informalidade, que já era um guarda-chuva precário e que agora nós estamos reivindicando esse guarda-chuva para falar de uma complexidade ainda maior, né? E daí, né, Carla, que nesse momento a gente tem que se questionar.
É verdade que nós temos lá um setor econômico tradicional, é verdade que nós temos relações ilegais de trabalho subordinada, né? E é verdade que nós temos hoje um grupo muito grande de trabalhadores que está em marcha no mercado de trabalho orientado por relações formalizadas de não assalariamento, né? Através de... E aí nós começamos a entrar num certo parafuso. Por quê? Porque o nosso trabalhador do app, da Uber, da Sim. 99, ele assina um termo, um contrato, um termo de adesão. E nós temos, entre os PJs e os MEIs, uma regulação previdenciária, nós temos contratos, né, formalizados ou tácitos de trabalho. Sim. Então, que negócio é esse de informal? Né? O que nós queremos dizer com isso? Esse é o grande questionamento. Olha, eu fiz uma pergunta, o que é informalidade? E entrei nessa entrevista crente que eu era super formal, porque eu sou microempreendedora individual. O meu contrato, por exemplo, para produzir e apresentar esse programa é de uma microempreendedora individual para com o movimento sindical. E aí agora eu falei, ué, gente, então eu sou informal. Pois é, qual é Esse o critério? pensamento. Que critério é esse que a gente, ou melhor, acho que a maior parte das pessoas, quando entende informalidade no mercado de trabalho, vai pensar no trabalhador que vende churrasquinho do lado do campo de futebol. E aí ele é um trabalhador informal. Ou então, do trabalhador que está num lugar pequeno, mas que ainda não assinaram a carteira de trabalho. Agora, a gente não vai pensar nisso para quem é um microempreendedor individual, ou então que existem negócios que não fazem a movimentação numa estrutura de grande porte, com grandes empresas e tal. E aí, realmente, só a etimologia, só a explicação do que esse termo ele quer e ele junta, aí é que a gente pode entender por que a estatística de informalidade é tão grande. É porque eu também entro na informalidade no conceito na hora da estatística? Olha, o conceito do IBGE, que é a estatística gerada para o Brasil, ele é estreito, porque ele parte de uma lógica de legalidade, né? Ele estabelece um conceito que corta na existência ou não do CNPJ e no recolhimento ou não da Previdência Social, né? Então, ele passa de um corte legalista, né? Ele dialoga com o corte legalista. Podemos adotar um corte legalista? E podemos, né? Mas nós estamos deixando parcela importante da discussão que as pessoas intuem na rua de fora desse conceito, né? Me parece que nós temos, na verdade, não é, Carla, é um gradiente de desproteção social ou gradiente de precariedade, né? Onde nós temos aquele trabalhador que está completamente à mercê do risco econômico, por exemplo, nas tuas questões levantadas, aquele trabalhador do churrasquinho, ele, por um lado, ele arca com todo o risco econômico, Sim. né? Por exemplo, se chover no estádio de futebol, se chover e as pessoas entrarem, a presença no estádio for diminuída e as pessoas saírem correndo do estádio para seus automóveis, por exemplo, ele não vai vender nada, o risco econômico é todo desse indivíduo, né? Então, ele se endividou para comprar os elementos que ele vai vender e ele não vai vender, né? Então, ele está em completo risco econômico. Se ele não estiver com nenhum tipo de contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social,
ele vai estar também completamente à mercê, inclusive na chuva, de ficar doente, não ter como, não é, ter nenhum tipo de renda, mesmo a média da renda passada dele. Então, nós temos esse indivíduo e nós temos outros indivíduos que vão estar, por exemplo, trabalhando sem carteira assinada numa farmácia. Essas pessoas não vão ter o seguro social quando precisam, não vão ter uma série de direitos, mas vão ter um simulacro disso, porque a farmácia vai pagar uma remuneração, quer ela venda ou quer ela não venda o seu estoque. Sim. Por outro lado, nós vamos ter indivíduos como que são os indivíduos MEI que trabalham exclusivamente para uma empresa ou para mais de uma empresa, que vão estar assumindo risco econômico, mas que estão com uma cobertura de seguro social. Então, nós temos aqui um mosaico de situações muito amplo, né? Que me parece que os 44 milhões de trabalhadores no Brasil que estão, né, no conceito de informalidade oficial, não estão todos abarcados, né? E existe, enfim, né, muitas vezes o trabalhador recolhe MEI, né, e diz assim, olha, eu não estou bem, eu quero uma carteira assinada, né? Eu quero a segurança e a estabilidade. Por quê? Porque quem é MEI, né, não tem o risco institucional, mas tem o risco econômico. O risco econômico é quando o negócio não se faz, quem é que arca com isso, né? Então, os trabalhadores, permanentemente, a gente está num cruze, vamos dizer assim. Esse cruze é o risco econômico e a hierarquia, né? O pior situação que nós temos, né, são aqueles trabalhadores que estão veja bem, voltando ao nosso trabalhador de churrasquinho, ele tem risco econômico, Sim, ele a tem carne não vende e a carne apodrece. risco institucional, mas ele não tem uma hierarquia sobre ele. A hierarquia que existe acima dele basicamente nenhuma, ele está no jogo econômico. Já o trabalhador da farmácia, ele tem uma hierarquia, ele não tem a segurança institucional e o risco econômico é relativo. Enquanto que o MEI, ele tem, né, uma autoridade, muitas vezes, sobre ele. Sim. Ele tem, muitas vezes, se ele for MEI exclusivo, for um conta própria exclusivo, ele tem uma autoridade sobre ele, ele tem risco econômico, mas ele não tem risco institucional. Então, tu tens uma série de possibilidades aí que merecem, pelo menos, que a gente questione esse conceito, né? Para que a gente imersa melhor. Talvez, para nós, no movimento sindical, a gente tem um piso, que é a desproteção social, né? Esse é o piso. Todos deveriam ter proteção social. Todos deveriam participar solidariamente do caixinha do Instituto Nacional do Seguro, né, Social, para garantir os corpos, vamos dizer assim, para garantir a nossa vida, né? Termos isso. Agora, e o risco econômico? E a saúde econômica? E a estabilidade econômica, da onde vem? Né? E é possível tolerar numa sociedade alguém que comande um trabalhador e não se responsabilize por ele? Que é o caso Dos do MEI, aplicativos? dos aplicativos, é o caso dos conta próprias exclusivos. É possível tolerar alguém que lhe dá ordem, que lhe diz como e onde e você deve fazer algo, que lhe diz como você deve se vestir, como você deve se comportar, mas que não assume a responsabilidade, né, sobre o risco econômico, não assume a responsabilidade da estabilidade emocional, enfim, de um trabalhador? Essas são as perguntas que nós temos que fazer na nossa sociedade, né, para a gente pensar o que a gente quer do futuro. Tô com muita vontade de acabar a entrevista agora, desligar o computador e chorar aqui no canto. Porque como
Como trabalhadora, de uma forma geral, nunca tinha pensado numa amplitude tão grande. E como indivíduo trabalhador, também não tinha pensado, como microempreendedora individual, o quanto a minha segurança, na verdade, ela não existe. Por mais que eu, enquanto microempreendedora individual, não exclusiva, saiba disso, ou seja, eu emito uma nota fiscal aqui para um cliente, eu emito para um outro cliente aqui, eu emito para um outro cliente aqui, mas eu sou uma microempreendedora que tem um braço. Outro dia desse, eu estava brincando e falei, meus bracinhos de Tiranossauro Rex, que é pequenininho, né? Eles não dão conta de crescer mais, porque existe uma questão básica que é o tempo de trabalho do indivíduo. E agora, realmente, de alguma forma ou de outra, os meus clientes mandam em mim. Eles querem que eu me comporte X ou Y, que eu execute A, B, C e D numa demanda pré-determinada, mas eles não são responsáveis de fato por esse pagamento, como deveriam e como a gente entende, do trabalhador que está coberto por pela formalidade. E você falou uma coisa que eu achei fantástica, que é a questão da saúde mental, que é o dano emocional, você saber se o cara vai te cancelar o seu contrato dali e você não vai ter o dinheiro para receber, porque você já emitiu a nota, já ganhou aqui e não ganha mais ali. Então, é um olhar de discussão que a gente precisa entender o quanto de gente que tem embaixo dessa palavra informalidade. E aí, eu aqui, porque normalmente a gente pensa em formalidade, o churrasquinho. A gente pensa em formalidade nesse trabalhador que ainda não teve a sua carteira anotada, que ainda está ali informal. E aí a gente pode discutir os danos que isso causa, tanto na cidade como que era o que a gente propunha para cá. Mas mais do que isso, a gente sequer consegue socialmente entender, então, o tamanho da informalidade no Brasil. A gente está quase chegando no final do programa e eu termino para você me concluir se é isso mesmo. A gente sequer, hoje no Brasil, quando fala de informalidade, entende o que é informalidade no país. A informalidade é um termo que foi banalizado, né? E a banalização esvazia, né, o conteúdo das coisas, nós sabemos disso. E nós aderimos também a uma prática muito lacradora em relação às coisas, né? Inclusive, nós temos uma ideia de quando nós trabalhamos com as mazelas do Brasil, muitas vezes a pessoa toma aquilo como um dado de paisagem, né? Então, assim, não, é verdade, ai, que pena, é assim e vamos seguindo a vida, né? Então, a questão é que nós estamos com uma transformação no mercado de trabalho muito célere, muito rápida, né? E que essa transformação no mercado de trabalho está, de fato, mudando os cânones de organização da sociedade. Porque, obviamente, risco, autoridade, centralização, isolamento, né? Porque um trabalhador que é um trabalhador que trabalha só, né? Ele é um trabalhador que ele tem no máximo 24 horas por dia. Portanto, no momento de alta demanda, esses contratantes, né, eles realmente querem que tu entregue uma produção maior, mas eles não se responsabilizam pelo planejamento anual dessa demanda, eles não se responsabilizam pelos tempos de baixa dessa demanda, né? Eles não se responsabilizam pelo corpo que carrega essa demanda, né? Do ponto de vista emocional, mental, físico, né? Eles não... e essa é a grande questão, porque nós passamos a ter uma ideia de negação da solidariedade, né? Negação dos coletivos, né? E é claro que isso tudo, a sociedade humana contemporânea, até recentemente, ela estava completamente baseada num esforço de trabalho, num determinado ciclo da vida e com uma determinada estabilidade. Então,
a própria estrutura previdenciária, a própria estrutura de Estado, né? E o próprio olhar sobre produtividade, ideia de como a riqueza cresce em função do trabalho, elas estão baseadas nessa forma de trabalho estável que nós não temos mais. Portanto, a estrutura tributária, uma das principais fenômenos, principais danos, né, que nós tivemos recentemente no Brasil foi o fato de que a reforma trabalhista, ela derrubou a Previdência, né? Então, não foi a reforma previdenciária, ela até poderia ser justificável para algumas carreiras, né? Mas a reforma trabalhista foi ela que derrubou a Previdência, porque ela derrubou o recolhimento, né? E derrubou a Fazenda, o fisco. Por quê? Porque verbas não assalariadas não são rastreadas. Portanto, o recolhimento do imposto de renda de parte importante da classe média brasileira, ela já foi corroída, né? A classe média que paga o imposto, que vai alimentar o Estado e que depois vai se queixar na fila do hospital, ela está muito reduzida, né? Mas ela mesmo, parte dessa classe média, ela mesmo gritou aos brados que queria uma reforma trabalhista, né? Então, ao fim e ao cabo, Carla, assim, nós navegamos numa superficialidade, as pessoas tomam decisões de posições irresponsáveis, né? Porque você não pode desmanchar, você não pode derrubar o alicerce e achar que o edifício não cai. Com certeza. Acho justo. Lúcia, nosso tempo estourou e eu queria saber se você aceita voltar para a gente falar sobre os danos de pequeno, médio e grande porte. Por exemplo, na informalidade do trabalhador que não teve a sua carteira assinada, mas tem um patrão exclusivo. E aí a gente discute esta demanda. E depois a gente fala de uma outra demanda da informalidade e a gente fala de outra para a gente esmiuçar essa informalidade que a gente entendeu teoricamente, mas que eu queria que a gente entendesse os danos. Você mesmo falou, a classe média não é tributada lá no seu imposto e aí reclama da saúde, ou seja, que loucura é essa que nós estamos vivendo e que todos nós de uma esfera ou outra sentimos. Aceita voltar? E aceito, e eu entendo que esse tema é um pouco enredado, vamos dizer assim. Vamos ter que estudar, vou ter que estudar um bocado para a gente ser ainda melhor no próximo. Queria te agradecer mais uma vez, é sempre um imenso prazer conversar com você. E eu ainda digo, adoro conversar com a equipe do Diese e fico mais grata ainda por ser uma mulher economista do Diese para a gente levar esse assunto que é tão relevante, mas que também é nosso enquanto mulher. Obrigada de verdade. Muito obrigada. Obrigada a você de casa que está com a gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.